Por favor, pega a sua Bíblia sem perda de tempo, por favor. Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo número 1 da palavra do Senhor. Eu quero chamar a sua atenção para esta palavra que o Senhor tem para nós nessa noite, no nome de Jesus. Versículo de número 35 da palavra do Senhor. Lucas capítulo 1, versículo 35. Posso ler? Está escrito assim: e o anjo lhe respondeu dizendo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá, e com a sua sombra, e por isso o santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que Elizabeth, ou Isabel, como está na sua versão, tua parente, o concebeu um filho em sua velhice, e já é o 6º mês para aquela a qual foi chamada de estéril, porque para Deus nada será impossível. Então disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, e cumpre em mim a tua palavra. E o anjo se ausentou-se da sua presença. Amém. Por favor, pode sentar. Glória a Deus. Vamos já orar. Daqui a pouquinho nós vamos orar. O Senhor vai de operar nessa noite em nosso meio, melhor, no meio da igreja. Meus irmãos, eu quero falar a palavra do Senhor dentro desse texto do Evangelho. O Senhor escreveu Lucas. Eu não vou ser extensivo, mas eu vou exaurir algumas coisas desse texto da palavra de Deus. Lucas, no seu capítulo 1, ele começa dando continuidade da mensagem que Deus havia parado ainda 430 anos no passado. Agora, o Senhor, a Bíblia diz que onde você leu, que o anjo desceu sobre uma mulher. Desceu sobre uma mulher que todos nós conhecemos, a mulher chamada Maria, que ela estava ali pelo menos com 2 grandes problemas. Primeiro problema, que ela estava sozinha. Segundo problema, por que era um problema estar sozinha? Era um problema estar sozinha porque a conversa que ela foi dizer para José, como ela foi falar para José que estava grávida do Espírito Santo, ela não teria nenhuma testemunha com ela para testificar que de fato o Espírito ou o anjo de Deus veio falar com ela. Segundo problema é que aquela mulher, Maria, está ali, está desposada e não poderia de modo algum aceitar aquele negócio, aceitar essa proposta de Deus. Deus às vezes tem umas propostas para nós que Ele coloca a gente às vezes em saia justa. Imagine se você está, que nem Maria estava, desposada para casar em uma cultura completamente diferente da nossa, e bem uma cultura bem fechada e bem sisuda, que nem a de Maria. O Senhor manda o anjo descer, e uma proposta é essa. Escuta, a proposta: Maria, se você deixar, o Senhor vai fazer nascer um menino do seu ventre. Aí Maria, para tudo bem, ela diz: é do meu esposo ou não? Ela diz: não, não é do seu esposo. Imagine a proposta de Deus: o menino que vai nascer de ti não é do teu esposo, o que vai nascer de ti é do Espírito Santo. Imagine quando Deus faz essas propostas absurdas, quando Deus faz uma proposta dessa para nós, que às vezes a gente corre o risco. Maria correu o risco de perder, primeiro, o seu nome. Segundo, correu o risco de perder o seu esposo. Terceiro, correu o risco de perder a sua vida, porque segundo a lei de Moisés, as moças que outrora fizessem isso, ainda desposada com moço, ela tinha que ser apedrejada. Então ela corria o risco de perder o respeito da sua família. Quarta coisa, tudo isso Maria corria o risco de perder, só por uma proposta que Deus ofereceu para ela. Agora eu quero dizer para vocês nessa noite: Deus às vezes vai te fazer proposta, e Ele vai ver com quem você se importa mais. Se você se importa mais com a vontade dEle, ou se você se importa mais com a vontade dos homens. Se você se importa mais com o que Ele pensa do que com o que as pessoas pensam. Deus vai fazer proposta para nós, para saber se a gente se importa de fato
com o que Ele deseja para nós, ou com o que você deseja para você e também para as outras pessoas. Deus mandou uma proposta para ela, e Ele afrontou ela dizendo: você vai dar um filho. E a proposta era uma proposta absurda, porque Maria podia perder tudo isso. Só que ela diz: Senhor, como será isso? Essa proposta é um pouco caminhosa. Imagine você, irmãos, se Deus descer e fizer uma proposta para você: larga teu filho, ou melhor, larga tua família e vai embora. Ou se Deus faz uma proposta absurda dessa para você, o que você diria? Você ia pensar que nem Maria talvez deve ter pensado. Ou você pensaria: meu Deus, se eu aceitar a vontade de Deus, eu posso perder meu nome. Se eu aceitar a vontade de Deus, eu posso perder meu esposo. Se eu aceitar a vontade de Deus, eu posso perder o respeito da família. Se eu aceitar a vontade de Deus, eu posso perder muitas coisas. Só tem um detalhe: ela poderia perder todas as coisas na terra, mas ganharia respeito no céu diante dos anjos. Eu vou dizer uma coisa para você: você tem que estar disposto, e para receber a vontade de Deus, tem que primeiro ter coragem. Deus escolheu Maria porque Ele não erra, porque Ele sabia que ela era uma moça de coragem. E para receber a vontade e a proposta de Deus, tem que se importar só com o que Deus pensa. É ou não é? Imagine se Deus fizer uma proposta dessa para você. Se Deus fizer uma proposta, mas só um pouquinho aqui está alto. Se Deus fizer uma proposta dessa, e Ele disse: você vai gerar um filho, e sem varão. Só que tem um detalhe. Ela diz: como será isso, que eu sou virgem e eu não conheci varão algum? Aí o anjo disse para ela: não, fica tranquilo. E disse o anjo para ela: porque descerá. Olha o que ele disse. Som, pronto. Aí o versículo 35 que você leu, depois dessa proposta de Deus para essa moça, o anjo diz assim: fique tranquilo, Maria, porque descerá sobre ti o Espírito Santo. Olha o que Deus disse: não se preocupe com esta proposta, porque há de descer sobre a sua vida o Espírito Santo. Se Deus te fizer uma proposta, você tem que ter coragem de largar. O som acabou tudo aqui agora, desgraçou tudo. Som, pronto, deixa assim. Olha o que ele diz: descerá sobre ti o Espírito Santo. O presbítero Severo, o anjo está dizendo para ela que diante de todas as propostas que Deus fez, e diante de tudo que ela poderia perder, ela ia ganhar a presença do ser, o terceiro ser da divindade, uma das pessoas mais importantes da divindade, que faz o vínculo entre o pai e o filho. O anjo disse: você vai ganhar a sombra do Espírito Santo que há de descer sobre a sua vida. Agora preste atenção: o Espírito de Deus ia descer sobre Maria. Para quê, pastor? Ele dizia: ia descer sobre ti a virtude do Espírito Santo. Aí ele diz: primeira coisa que o Espírito Santo ia fazer ao descer sobre Maria: Ele te cobrirá. Ele te cobrirá. Quando Deus te fizer uma proposta, Ele também manda proteção, Ele manda cobertura, Ele te cobrirá. E quando Deus manda a cobertura, você não tem que se importar com o que você há de perder na terra, porque a cobertura divina há de suprir todas as suas necessidades. A cobertura divina há de trazer proteção sobre a sua vida. A cobertura divina traz cura. A cobertura divina traz saúde. A cobertura divina traz poder para você gerar aonde não pode ser gerado. A cobertura, ele dizia, Ele te cobrirá. Na sua sombra, na sua sombra
e o santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. Só, beleza. Olha o que ele diz, irmãos. Olha o que ele diz. O anjo diz: ele te cobrirá. Escuta. Se nós fomos cobertos com o Espírito de Deus, nós não teremos medo algum de aceitar a vontade de Deus para nós. Porque a vontade de Deus para as nossas vidas, a maioria das vezes confronta as nossas próprias vontades. Às vezes a vontade de Deus para a sua vida vai confrontar o que você pensa, vai confrontar o que você faz, vai confrontar com quem você anda, vai confrontar com quem você se alia. Às vezes a vontade de Deus faz isso. Só tem um detalhe, ele diz: mas o Espírito te cobrirá e a sombra do Altíssimo virá sobre ti. Maria agora, ela literalmente há de ficar debaixo da sombra do Onipotente. E Maria precisava ficar debaixo da sombra do Onipotente. Por quê, pastor? Porque o grande dragão iria perseguir esta moça para não deixar esse filho gerar, mas o Espírito Santo cobriria ela. Irmãos, eu quero dizer uma coisa de Deus para você: quando nós recebemos a cobertura do Espírito Santo, o Espírito Santo se encarrega de trabalhar em proteger e de fazer milagres. E Maria logo entendeu. Aí o versículo de número 36 em diante diz assim: o anjo, para fortalecer a fé de Maria, diz assim: Elizabeth, que na sua Bíblia está Isabel, Elizabeth, que outrora era estéril, está grávida de 6 meses. Maria pensou: se Elizabeth, minha prima, que era estéril, e ela já está na sua velhice, está grávida de 6 meses, eu tenho que aceitar a vontade de Deus para a minha vida. O que é que o anjo faz? O anjo dá testemunho do que Deus fez na vida de Elizabeth. O que Deus quer fazer na sua vida é para que sirva de testemunho para as outras pessoas que Ele quer trazer atrás de você. Maria foi encorajada com o milagre que foi feito primeiro na vida de Elizabeth, ou de Isabel, como está na sua Bíblia, que na verdade é Elizabeth. Aí ele diz: ela está grávida de 6 meses. Aí Maria logo replica e diz algo terrível. Aí o anjo diz assim no versículo 37, diz assim: porque com Deus ou para Deus não existe nada impossível. Porque para Deus não existe nada impossível. Esse versículo foi dito 2 vezes pelos anjos. E o anjo diz: Deus não há nada impossível para ele. E Deus está dizendo assim, o anjo está dizendo assim: e Deus vai tirar filhos da impossibilidades. Deus vai tirar milagre da impossibilidade da sua vida. Lá naquele lugar da sua impossibilidade, lá naquele lugar da nossa fragilidade, lá no lugar das nossas falhas, é da onde Deus vai tirar os milagres. Deus vai tirar milagre da onde você acha que não pode surgir milagres, porque Deus é Deus do impossível. Deus trabalha onde ninguém trabalha, Deus faz onde ninguém faz, Ele levanta onde ninguém levanta, Ele monta onde ninguém monta, Ele transforma quando ninguém transforma. Esse é o nosso Deus. E Ele diz: não há nada impossível para Deus. Agora, a Bíblia inteira, irmãos, mostra Deus tirando os filhos da impossibilidade. Por exemplo, Isaac é um filho da impossibilidade. Me imagino que uma velha de 90 anos, que já cortou o seu fluxo menstrual. Imagine uma velha de 90 anos tendo um filho. Pois é, ela era de 90 anos, estéril, e deu um filho chamado Isaac, que significa riso. Porque quando Deus faz um milagre em nossa vida da impossibilidade, Deus fará com que você ria muito, porque Isaac significa riso. Quando Deus fizer um milagre que você acha que não pode ser feito pelos homens, Deus fará com que você sorria, porque Deus é assim. Os milagres sempre produzirão alegria e produzirão mais fé naqueles que receberam e naqueles também que vê.
O Senhor vai sempre em toda a Bíblia, vem tirando Samuel, Isaac e tantos outros, Sansão, os filhos da impossibilidade. Todos eles foram filhos poderosos, homens poderosos, homens que a Bíblia inteira recita e fala dos poderes de Deus que flui através deles. Agora, aí Maria diz assim: então disse Maria: eis aqui a tua serva, e cumpre em mim a tua palavra. Ó, escuta, Deus fez essa proposta, e ela diz: eis aqui a tua serva. Ela aceitou a proposta direta de Deus. Se você quer ir mais fundo com Deus, se você quer receber mais de Deus, tem que estar disposto a aceitar a proposta dele. Se você quer viver o que ninguém viveu, tem que aceitar a proposta dele. Se você quer andar no caminho em que Deus preparou para você, que não preparou para ninguém, você tem que aceitar a proposta direta de Deus. E a Bíblia diz que ela disse: eis aqui a serva do Senhor, eu estou à disposição. Aí ela diz: cumpra em mim o verbo, cumpra em mim a tua palavra, cumpra em mim o word, cumpra em mim a tua palavra. É o maior segredo da vida do crente, é a palavra de Deus se cumprir na vida dele. Porque se a palavra de Deus se cumprir na sua vida, são muito mais de 3.000 e poucas promessas. Se ela se cumprir na sua vida, essas promessas também vão se cumprirão na sua vida. A palavra de Deus tem promessa de proteção, tem promessa de crescimento, tem promessa de prosperidade, tem promessa de saúde, tem promessa de salvação, tem promessa de arrebatamento. Maria disse: Deus, eu estou aqui, e o meu propósito é para que a sua palavra se cumpra na minha vida. E eu nasci, eu estou nesta terra para que a palavra de Deus se cumpra na minha vida. Se você está nesta igreja, tem que buscar a Deus para que a palavra de Deus se cumpra na sua vida. Porque se a palavra de Deus se cumprir na sua vida, nada será impossível para ti. Nada é impossível, Jorginho. Ela disse: cumpre em mim a palavra do Senhor. Se a palavra do Senhor cumpre. Agora, interessante é que ela diz assim: eu não quero a palavra do Senhor. Ela diz: eu quero a palavra cumprida do Senhor. Porque tem uma diferença de receber a palavra e tem uma diferença de cumprir a palavra. Porque quantos receberam a palavra no meio do caminho? Por quê, pastor? Jesus conta a parábola do semeador. Ele diz que até os espinhos receberam a palavra. Ele diz que até os pedregulhos recebeu a palavra. Até a beira do caminho recebeu a palavra. Agora ele diz que a palavra só se cumpriu naquele coração que estava receptível e recebeu. Maria tinha um coração receptivo. Quando o anjo falou, ela disse: eis aqui para se cumprir a palavra. Nós iremos viver a felicidade e o melhor de Deus quando a palavra de Deus começar a cumprir na nossa vida. Se a palavra de Deus não cumpre na nossa vida, ficaremos a vida inteira sofrendo, sendo escravo do maligno, sendo vilipendiado pelas lutas, sendo açoitado pelos ventos e procurando onde está Deus. E os teus inimigos dizem assim: cadê o teu Deus? Tu não é crente. Por quê? Porque fica perguntando: cadê a palavra? Cadê a palavra? Só que tem que fazer que nem um salmista: a palavra está em mim, a palavra se cumprirá em mim. E Deus quer que esta palavra se cumpra na sua vida, porque esta palavra cumprir na tua vida, Deus vai usar o teu ventre espiritual, Deus vai usar o teu menino para fazer proezas, Deus vai usar o teu milagre para restaurar vidas, famílias e pessoas. Ele deu testemunho. Isabel, assim, só Jorginho, depois que Maria aceitou a palavra. Segundo, Maria não teve medo. Segundo, Maria aceitou a palavra. Quando ela aceita a palavra, a Bíblia diz no versículo de número 38: e o anjo se ausentou-se dela. Gabriel se ausentou, foi embora.
O anjo ficou ausente. Por quê? Porque Maria agora, ela tem duas coisas na vida dela que é maior do que o anjo. Ela não precisava do anjo para protegê-la. Por quê, pastor? Porque ficou com ela o Espírito Santo. O anjo se ausentou, mas o Espírito Santo ficou. O anjo saiu, mas o Espírito fica. E a palavra trabalhando dentro do ventre daquela moça. O Espírito Santo está ali, ele está trabalhando dentro do ventre, ele está trabalhando no ovário, ele está trabalhando no útero de Maria. Enquanto o anjo se ausentou, o Espírito Santo fica trabalhando melhor. O Espírito Santo fica fazendo o impossível na vida de Maria. Eu vou dizer para você nessa tarde, irmão, nesse final de tarde, pode o homem, pode a sua família, pode o seu patrão, seu pai, seu filho, sua mãe, pode até seu pastor, seja lá quem for, se ausentar da tua vida, mas se o Espírito de Deus não se ausentar, os milagres vão acontecer. Se o Espírito de Deus não se ausentar, Deus vai fazer alguma coisa na vossa vida. Ele vai abrir a madre que não podia ser aberto, ele vai fazer gerar que não podia ser gerado, ele vai fazer maravilhas. Quem recebe esta palavra, quem recebe, quem veio ouvir a palavra, o anjo se ausenta. Eu vou dizer uma coisa de Deus para você. A primeira coisa que se ausentou na vida dela foi o anjo. Quem era o segundo pastor a se ausentar? O segundo a se ausentar da vida de Maria seria José. E ele planejou fugir. Durante a noite, ele planejava largar Maria secretamente, ocultamente. Só tem um detalhe: é que o Espírito de Deus estava em Maria e sabia o que José planejava. Deus vai fazer uma coisa tão terrível na sua vida que até quem quer se afastar não poderá sair, porque o Espírito de Deus vai dizer: cuida dela, cuida dela, cuida dela, porque eu enchi do Espírito Santo. O anjo se ausenta, José pensa em se ausentar, mas Deus estava presente. Diga: Deus está presente. Diga: se Deus está presente, se a palavra está presente, a vitória é nossa. Eu vou gerar o bebê, eu vou gerar o milagre. Quem quer gerar milagre? Quem quer gerar milagre? Você veio para a igreja hoje porque Jesus te chamou para gerar milagre. Recebe cura, recebe livramento, recebe poder, receba de Deus. A palavra, ela diz: cumprimento a palavra, a palavra entra, Maria. A palavra entra na moça. O Espírito Santo faz a sombra. Aí lá dentro do útero dela está gerando a pessoa mais importante do mundo. Lá dentro do útero dela, ela está gerando toda a vontade de Deus. Eu vou dizer: toda a vontade de Deus. Tudo que Deus criou para em Jesus. Tudo que Deus começou, Ele começou em Jesus. Tudo no mundo, quando finalizar, irá finalizar em Jesus. Porque João escrevendo disse: no princípio era o verbo, Jesus. O verbo era Deus. O verbo estava com Deus, porque sem Ele nada do que foi feito se fez. Maria está gerando o amor de Deus em seu coração, porque João capítulo 3 versículo 16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Maria está gerando amor. Maria está gerando o maior amor da terra. Maria está gerando o maior propósito da terra. Maria está gerando a maior missão da terra. Maria está gerando o maior homem da terra. Maria está gerando o maior Deus da terra. Maria está gerando o Salvador da terra. Só porque ela disse: cumpre em mim a tua palavra, cumpre em mim a tua palavra. Quem quer a palavra? Quem quer a palavra?
Calabaia. Ora Vasseri Calabachas. Maria era uma jovem, era uma menina que aceitou a proposta de Deus para a vida dela. E Deus tem uma proposta para a igreja, tem uma proposta para nós nessa noite. E a proposta de Deus é que você deseje esta palavra. A proposta de Deus é que você queira mudar de vida. A proposta de Deus é que você creia. A proposta de Deus é que você busque. A proposta de Deus é que você ore. A proposta de Deus vai mudar a sua vida. Você que é jovem, você que é pequeno, você que acha que não tem força, que não vai conseguir, Deus está aqui. Maria diz assim, aí ela faz uma pergunta, irmãos, para o anjo, e ela diz assim: como vai ser isso? Olha o que ela diz: como vai ser isso? Eu não conheço o varão. Como vai ser isso? Escuta, irmãos, deixa eu fazer uma pergunta retórica. Quem de vocês aqui já não se perguntou como é que vai ser? Como vai ser isso? Como vai acontecer isso? Como vai acontecer a promessa de Deus? Como vai acontecer o que Deus disse? Quando vai acontecer e como? Porque a gente não enxerga nem quando, e a gente não enxerga como vai acontecer. Só que o anjo disse para ela: fica tranquila. Fica tranquila. Porque primeira coisa só vai acontecer quando o Espírito te cobrir. Segunda coisa só vai acontecer quando o Espírito, quando você aceitar a palavra. Aí o anjo diz: saiba, coloque em seu coração, Maria, que o Deus que falou contigo, não existe nada impossível para Ele. O Deus que te fez uma promessa, esse é o mesmo Deus do impossível. O Deus que falou alguma coisa para ti um dia, não importa quando nem como vai acontecer. Por quê, pastor? Porque o Espírito de Deus está trabalhando. Filipenses 1:6 está escrito: aquele a quem começou a boa obra há de aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. O Espírito Santo vai aperfeiçoar a obra que começou na sua vida. Se você veio para esta igreja, é porque o Espírito começou uma obra na sua vida. E a obra que Ele começou, Ele vai concluir ela. E Ele vai concluir dentro daquilo que você acha que não pode ser concluída. Ela diz: eu recebo. Escuta, irmão, escuta. Aí o anjo diz: vai visitar Isabel. Maria saiu, foi visitar sua prima lá nas montanhas. Quando Maria chegou lá, que Maria saudou Isabel, ou Elizabeth, o menino que estava no ventre de Maria, ou de Elizabeth, saltou. O menino ouviu a voz de Maria, e o menino saltou, e o Espírito Santo encheu Elizabeth. Escuta, para a gente não se perder como João Batista se perdeu. Como João Batista se perdeu. Olha o que a Bíblia diz: que quando Maria disse que ela sauda Elizabeth, o menino que estava no ventre, que era João, com 6 meses, saltou. O menino reconheceu. João Batista reconheceu, não foi a voz de Maria. O que ele reconhece era o Espírito que estava sobre Maria, e ele reconhece o que estava vivo, o que estava dentro do ventre de Maria. Escuta, um feto, olhe para cá, um feto ainda no ventre, bem pequenino. João Batista era um feto, e ele conseguiu reconhecer Jesus falando com ele através de sua mãe, ainda dentro do ventre. Escuta, quando ele é um homem adulto, já está preparando o caminho, já é profeta, já batizou Jesus, já ouviu a voz dizer que Jesus era o Filho amado, já viu Jesus, já ouviu que Jesus fazia milagre, levaram ele para a prisão. João Batista chama seu discípulo e diz: vá lá e pergunte para ele se ele é de verdade o que nós estávamos esperando. Escuta,
Perceba, Jorginho, que ele, quando era um feto, reconheceu, depois de adulto, depois de Deus ter dado vários sinais, lá no coração dele ele ainda duvidou. Aí Jesus diz: volta e diz para ele que os cegos estão vendo, os paralíticos estão andando. Diz para ele que os endemoniados estão sendo libertos dos espíritos imundos. Escuta, o que é que acontece? O que aconteceu com João é o que acontece com você. Deus já deu sinais que na sua vida que é com você. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui já teve um grande livramento e você sabe que foi Deus? Quem aqui já viu a mão de Deus agir na sua vida alguma vez? Quem já viu Deus já dando sinal que é com você? Deus já fez isso. João recebeu sinais, João ouviu a voz, João tudo no final, quando ele está preso. Por quê? Porque a prisão e o medo da morte faz a gente duvidar. E a prisão que ele estava, e a opressão de Herodes fazia ele disse: pergunta se ele é o Messias de verdade. Escuta, irmãos, se Deus falou, basta só uma vez para você acreditar. O salmista disse uma coisa: Deus falou uma vez e eu ouvi duas vezes. Deus falou uma vez e eu ouvi duas vezes. O que eu quero dizer para a igreja é que nós somos como João. Deus falou conosco, Deus nos deu a graça, Deus nos deu o chamado, Deus te deu o poder, Deus te deu os sinais, Deus te deu o livramento. E quando a prisão vem, quando a luta vem, nós somos tentados a duvidar se foi Deus de verdade. Nós somos tentados a duvidar se Deus é com a gente de verdade. E eu vim dizer para você uma coisa: Deus é contigo, é por isso que você está aqui dentro hoje. Deus é contigo de verdade. Ele mesmo é o Senhor. Não há outro Deus que adivinhe. O que adivinha já veio, e Ele está aqui dentro desta igreja para dizer que o Espírito veio para te cobrir. Apenas queira o poder da palavra. Porque parece uma incoerência. Ele reconhece a voz quando feto, e depois de adulto, quando tem massa cefálica perfeita, já é um adulto capaz de pensar, discernir, já tem os seus sentidos todos aguçados. Agora ele tenta duvidar, porque a prisão do adversário quer te fazer duvidar das coisas de Deus. Mas eu vou dizer no nome de Jesus: nenhuma prisão vai fazer você duvidar, porque Deus vai quebrar elas. Deus vai repreender, Jesus vai repreender essas prisões que prende a sua vida, que prende a sua alma, que prende a sua fé, que prende os seus milagres, que prende o seu processo, que prende o seu crescimento, que prende o seu destino. Fique de pé. Glória a Deus. Irmãos, quem está disposto a aceitar a proposta de Deus? Se você aceitar a proposta de Deus, você vai viver uma vida de milagre. A proposta de Deus para a sua vida é para mudar. Deus vai repreender esta depressão, essa angústia que quer te destruir, este mal que quer roubar a sua vida, essa tristeza e você fica procurando saída e olha para todo lado e vê tudo fechado e travado para a sua vida. Deus tem uma saída para a sua vida. E eu vim dizer: para Deus não há nada impossível. Então não tenha medo de vencer, porque nós somos mais que vencedores. Não tenha medo de vencer, porque Deus te chamou para vencer. Nossos medos onde existe o medo é porque existe uma dúvida. O Espírito do Senhor trabalha para fechar essa dúvida. Maria, surgiu uma dúvida porque ela queria saber como era que ia acontecer aquilo. Mas o anjo disse: o Espírito Santo te cobrirá. Escuta, o anjo se ausentou, mas Deus se fez presente. Olhe para mim para me falar uma coisa para vocês. Às vezes, por propósito de Deus se cumprir na sua vida, Deus vai fazer até pessoas da sua família se ausentar da sua vida.
Às vezes Deus vai permitir que até amigo de longas datas se ausente da sua vida. Deus vai permitir que pessoas saiam e você às vezes pareça que está sozinha ou sozinho. Mas Deus diz para você: o Espírito está presente contigo. Ok? Então vamos levantar a Deus a nossa oração, o nosso clamor.